Queridos, a paz do Senhor. Eu quero externar minha gratidão a Deus, pela oportunidade de estar aqui. Era para ter vindo outra vez, muito tempo atrás, né, pastor Luiz? Mas eu não pude, porque já tinha outro compromisso. Mas Deus tem um tempo preparado para todas as coisas. E eu agradeço a Deus, pela vida do pastor Luiz, que nos permitiu trazer aqui a indicação do pastor Leandro e a irmã Samira, que nos fez o convite. Queridos, livro do Apocalipse, aleluia. Eu reluto muito, Norberto, com Deus sempre para pregar no tema da festa, porque eu acredito que na maioria das vezes sempre é Deus que revela para os líderes da igreja aquele tema. Mas eu tenho essa dificuldade, e debaixo da graça de Deus nós temos um sermonário com mais de 90 temas de mensagens, e brevemente virará um livro para jovens pregadores. E eu fui procurar a Deus uma mensagem assim, aquelas, pastor Luiz, que a gente sabe que vai virar no fim do culto, mas eu não senti paz em nenhuma, irmãos. E eu não gosto de pregar quando Deus não me revela a palavra, porque senão não vai gerar nada na igreja. E já faz uns 3 a 4 dias que essa palavra aqui queima e arde no meu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Eu até disse para o pastor Leandro que era difícil pregar aqui, porque um aprendiz, ele não tem o que falar na frente de um mestre, não é verdade? E vocês são muito bem alimentados e ensinados, eu creio nisso, porque eu acompanho o pastor Luiz no Instagram e eu vejo o alimento sólido e espiritual que ele dá para a igreja. Apocalipse 3 e 14, quem achou me diga amém. E a igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, tu não és frio e nem quente. Quisera eu que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas tu não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você pode sentar adorando ao Senhor.
Meus irmãos, o Apocalipse, ele é a revelação de Deus, através de Cristo Jesus, para a humanidade, de todas as coisas que aconteceram, estão acontecendo e ainda irão acontecer. Só que ele não era uma revelação nova, porque no livro de Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo teve uma revelação, viu e ouviu coisas inefáveis que ele não era capaz de dizer aos homens. Talvez você não saiba, mas foi a mesma revelação que João teve. Só que para Paulo, Jesus apenas o mostrou e disse, mas não ordenou a escrita. Então nós ficamos assim a se perguntar, mas como? Porque se Paulo era o missionário, o homem íntimo de ter todos os dons espirituais em sua vida, Deus não lhe deu essa dádiva. Você vai achar estranho o que eu vou dizer, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas para revelar segredos, para se tornar íntimo, para se tornar amigo. Jesus não faz isso com todo mundo. Quando tu vai ver, Roberto, por que João é escolhido para escrever, dizer e revelar o Apocalipse ao mundo, não só daquela época, mas de todas as épocas que vieram de lá até hoje. Tu vai olhar a biografia de João e você vai ver que João, ele era o discípulo amado. E quando eu li isso aqui, perguntei ao Senhor por quê. O Senhor me fez lembrar de Davi e de Salomão, quando Davi tinha no seu coração o intento de construir o primeiro templo fixo para a morada do Senhor. Mas Deus disse: Davi, não, Davi, você não vai, porque nas suas mãos há sangue. Aí eu entendi que, primeiro, Paulo não teve o direito, Paulo não teve a glória de revelar o Apocalipse ao mundo, porque nas suas mãos havia o sangue dos cristãos, daqueles que ele matou, perseguiu, prendeu, humilhou, escorraçou, casas afora. E Deus disse: tu não vais. Davi construiu o templo, mas o teu filho, que ainda não tem sangue nas mãos, eu o escolhi e eu o chamei. Então João, ele se encaixa aqui como discípulo amado, porque o amor de João, ele era o de Jesus, incondicionalmente. Ele amava as pessoas. Então pureza, limpeza de coração, essa é a primeira característica, porque Jesus revela isso a João. Segundo, parece loucura, mas eu vou explicar, irmão. Hoje em dia a gente não tende muito a distinguir as coisas, né? E a gente abomina as panelinhas, pastor Luiz, não é verdade? Só que panelinha de Jesus, irmão. O que não é de Jesus é grupinho, facção, sabe? Aquele montinho de gente que se une dentro da igreja, muitas das vezes para tentar tirar Moisés do meio, tirar Moisés da frente. Mas panelinha de Jesus, e João fazia parte da panelinha de Jesus. Como assim, Galvão? Deixa eu lhe explicar, pastor Luiz. João era filho de Zebedeu. João era filho de Zebedeu com Maria Salomé. Maria Salomé era tia de Jesus. João era primo de Jesus, aquele a quem Jesus escolheu para revelar o Apocalipse era seu primo. Deixa eu dizer, porque Jesus trabalha com panelinha. João o Batista também era seu primo. Aí Jesus vai e diz: ó, nascido de mulher, João é o maior dos profetas. Oh, glória! Aí quando
quando Jesus vai colocar Pedro como presidente da igreja em Jerusalém, Pedro era sócio do seu primo João. Aí o vice-presidente, que depois se converte, se torna o vice-líder da igreja, era Tiago, irmão de Jesus. Quando você vai olhar isso aqui, você vê muita família envolvida no ministério. Então quer dizer que o ministério tem que ser de família? Não, o ministério é família. Jesus, ele teve a sua panelinha, o seu povo, aqueles que eram próximos, aqueles que tinham grau, não só de sangue, do sangue dele, mas do sangue terreno também, porque a igreja é família, igreja é íntimos, igreja são pessoas que são membros do mesmo corpo, alguém que está ligado com pacto de sangue. Você bota desconhecido para governar a sua casa? Não bota. Você coloca alguém que tu não sabe a procedência, de onde ele veio, quem ele é, para ser mordomo das suas coisas? Não bota. Nem Jesus. Panelinha é o diminutivo de panela. Eu me lembro que vovó dizia, né, que panela, quanto mais velha, se for de barro, a comida sai melhor. Eu não sei se você se identificou, mas a panelinha de Jesus é de barro. Já tem quase 2000 anos que foi fabricada. E ela faz a comida boa, deliciosa, quando é posta no fogo a lenha, em cima das brasas. Cadê? Aleluia, cadê? Tem alguém de barro aqui? Dá um sinal, irmão, dá um sinal. Segundo, no sentido figurado, panelinha é um povo que é difícil você ter acesso a eles, porque eles são reservados. É difícil você conhecer a sua intimidade, porque eles são separados. Panelinha é um grupo, é um povo reunido por um só propósito. Nenhum deles busca o que é propriamente seu, mas todos buscam o bem coletivo de todos. E quando a panelinha se reúne, irmão, pode ter certeza que é para prejudicar alguém. E esse alguém, pastor Luiz, é o diabo. Porque o maior propósito da panelinha de Jesus é ganhar almas para o seu reino. Lavar-se minaia, é ganhar almas para o seu reino. E no meio de tudo isso, só quem sai prejudicado é Satanás. Então Jesus escolhe alguém da sua panelinha. E tu vai observar aqui uma coisa, que para que João tivesse essa revelação, ele teve que sofrer. Jesus o permitiu que ele fosse exilado na ilha de Patmos, em meio de feras, e ali, sem ninguém, sem amigo, sem os outros apóstolos, sem ninguém da família, sozinho, Jesus mostrou-lhe a maior revelação de todos os tempos. Querido, muitas das vezes é na sua maior dificuldade que você recebe os maiores tesouros. É no meio da sua maior luta, da maior perseguição que você enfrenta, que Jesus entrega-lhe as melhores e maiores dádivas da sua vida. E Jesus abre tudo assim, ó, o telão, e vai falando, para essa, escreve isso. É quando ele chega em Laodiceia, na última igreja, que representa a última era,
dos últimos tempos, da igreja de Jesus aqui na terra, Jesus diz: João, escreve aí. Aleluia, aleluia. Escreve aí. Então, quando João vai escrever, João começa escrevendo, e ele diz assim, ó: quem escreve, quando você vai olhar o texto, é João, mas quem diz é Jesus. João diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém. Isaías e Paulo disseram que Ele é o Deus verdadeiro que cumpre todas as promessas. Jesus vai cobrar Laodiceia depois, mas ele já começa dizendo: tu está errada, mas eu vou cumprir minhas promessas na tua vida. Você pode até estar em falha comigo, mas eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Porque Jesus, ele ainda acredita em restauração, renovo, em restituição. Jesus é diferente do homem, irmão, que quando alguém falha, alguém erra, ele chuta, não presta mais. Mas eu vim nessa noite dizer para você que na casa de Deus não tem lixeira, ninguém é descartável. Das 7 igrejas, Laodiceia estava na pior situação espiritual. Quando tu vai olhar para Laodiceia, eu tenho umas doideiras assim quando vou pregar, que parece heresia, mas tu come aí o que prestar, o que não prestar tu joga fora, pastor ver. Laodiceia, irmão, foi uma cidade fundada por um rei, Antíoco II, em 261 até 246 antes de Cristo. Laodiceia, ela levou mais ou menos 15 anos para começar e terminar sua construção. Aí na matemática bíblica, você pega a revelação da numerologia. 15 anos. Você sabe que no reino de Deus, primeiro se divide, se reparte, depois soma e dá igual para todo mundo, não é verdade? 15. 5 com 1, 6. 1 mais 5, 6. Biblicamente, o número 6 é a representação da humanidade em declínio e em queda. Quando Laodiceia foi fundada, logo a gente já vê que eles são humanos, pastor Luiz. E quem é humano está sujeito a pecar. Quem é humano está sujeito a cair. Quem é humano está sujeito a errar. Porque ninguém é super-homem nem super-crente. De vez em quando a gente encontra por aí uns pregadores que parecem homens de ferro. Eles não erram, não pecam, não falham e cobram da igreja aquilo que nem eles mesmos fazem. Mas no dia que Jesus lhe construiu, no dia que Jesus lhe chamou, Ele não lhe deixou isento da queda. E eu posso ter o direito de querer cair, não. O apóstolo Paulo disse: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Mas aí o salmista parece que ouviu Paulo falando muitos anos na frente, disse: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o colocará de pé. Olé minaya sei, me calavasse tu que me nalabracumi rebai.
Jesus amado. E quando Antíoco constrói essa cidade, ele dá o nome de Laodiceia porque ele vai homenagear sua esposa, que o nome era Laodice. Ele vai homenagear quem? Para quem é a homenagem? Antíoco era o quê? Antíoco era o quê? Antíoco era rei. Ah, você não pegou não, hein? Aleluia. Você pode ter errado, ter falhado, ter tropeçado, ter caído, estar prostrado, mas tu ainda és a esposa do rei. Porque Jesus é o único que, mesmo sendo traído todos os dias, Jesus é o único que, mesmo sendo traído todos os dias, Ele lhe trata como se nunca tivesse acontecido nada. Ele não bota para fora, aleluia, Ele não rejeita. Um dia ele estava orando ao Pai e disse: Pai, aqueles que o Senhor trouxe a mim, eu jamais lançarei fora. Sabe o que é lindo, irmão? Laodiceia, a região geográfica dela, ela é estratégica no mundo espiritual hoje para nós, porque diz a geografia que ela ficava algo parecido como um vale do Nico, algo desse tipo. E ela fazia parte do triângulo poderoso, rico e famoso da época, que era Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Eram 3 cidades que abrangiam muita riqueza, muito poder e muita fama. Então Jesus vai dizer para eles assim, eu conheço as tuas obras. Para todas as outras 6 igrejas passadas, Jesus tem elogios, críticas e cobranças, mas esse alerta Jesus dá para todas igualmente. Os elogios, as críticas e as cobranças são diferenciadas de todas as igrejas. Nenhum elogio é igual, nenhuma crítica é igual, nenhuma cobrança é igual. Mas quando Jesus começa, ele já começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Aí eu vou perguntar para você aqui hoje: isso lhe causa medo? Ou lhe traz alegria? Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Isso nos causa medo, irmãos, ou nos traz alegria? Porque pastor Luiz não conhece, eu muito menos, a liderança da mocidade nem sabe. Mas Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Isso aqui desceu agora, eu vou dizer, pastor Luiz. Eu conheço. Não está escrito eu conheci, está escrito eu conheço. Está no presente. Jesus sabe o que fizemos hoje. Jesus viu o que pensamos hoje. Jesus viu o que tramamos para hoje. Jesus viu a conversa que tivemos no WhatsApp hoje. Jesus viu tudo o que fizemos hoje. Ele não disse: eu conheci as tuas obras, porque se fosse eu conheci, ele conhecia tudo o que fizemos até ontem. Hoje estava encoberto aos olhos dele, mas ele disse: eu conheço as tuas obras.
nada está encoberto aos seus olhos. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer aqui essa noite. Jesus viu o teu choro. Jesus viu quando tu cooperou sem ninguém estar vendo. Jesus viu quando tu ajudou sem esperar nada em troca. E a palavra que Ele lhe dá hoje aqui para levantar-te, animar-te, fortalecer-te é essa: levantai-vos as vossas mãos cansadas, alinhai os vossos pés tropeçantes, porque a obra das vossas mãos tem uma recompensa. Jesus não deve nada a ninguém. Vai trabalhando, vai fazendo, vai cooperando, vai adorando, vai pregando, vai louvando, porque a obra das vossas mãos, ela tem uma recompensa. João adiciona mais no texto. O interessante é que Laodiceia, ela ficava no vale do Nico e um rio passava ali perto. Esse rio, ele nascia no oriente de um monte, ou seja, no lado que se nascia o sol. Só que quando chegava próximo à cidade de Colossos, esse rio desaparecia em uma brecha na terra. 900 metros depois, ele reaparecia de novo. Só que Laodiceia não bebia da água desse rio. E quando eu olhei para o rio, parece que eu estava olhando para alguém que está aqui hoje. O rio nascia em um monte e desaparecia em uma brecha. Aleluia. Quando Deus disse a Ezequiel: eu só quero um, Pastor Luiz. Eu só quero um, Pastor Luiz. Eu só quero um que se ponha na brecha para que eu possa falar com meu povo. Só que quando o rio desaparecia na brecha, ele aparecia 900 metros depois. Meu estudo é fraco, mas se eu não me engano, na lei de Moisés, no dia da adoração, que era o sábado, não podia caminhar mais de 1000 metros. Assim. Não podia caminhar mais de 1000 metros. Então, quando o rio desaparecia na brecha, eu me lembro do sábado, que é o dia da adoração. Quando o rio que nasceu no monte e vinha e desaparecia na brecha, aleluia, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: filho, quando se tem adoração, quando se tem o espírito de adorador, porque eu não sei se você sabe, mais valioso para Deus não é quem prega. Valioso para Deus não é quem faz missões. Amo vocês, mas não é quem toca, né, pastor? Valioso para Deus é que João escreveu lá no seu livro, no Evangelho, que diz: Deus procura verdadeiros adoradores. Você quer ressurgir de novo? Você quer aparecer de novo? Você quer se levantar de novo? Você quer voltar para o cenário de novo? Entra na brecha da adoração. Volta a adorar como antes. Volta a buscar como antes.
Pastor Luiz, eu digo isso aqui, eu não tenho vergonha, muito pelo contrário. Paulo disse: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Houve um tempo da minha vida que eu orava 6, 7 horas por dia. Jejuava 2, 3, 4, 5 dias. Ontem eu fui para o culto, ouvi meu pastor. E no fim do culto, você sabe quando tu perde um parente assim do tipo pai ou mãe, que tu não consegue segurar o pranto, o choro, sabe, aquele choro rasgado mesmo. Eu me derramei assim, Pastor Luiz, porque eu me lembrei do tempo que eu estava na brecha. Não é porque alguém peca que ele vai sair, não, irmão. São as consequências, os afazeres, as coisas que nos envolvem: trabalho, família, ministério, estudo, profissão, agenda, pessoas para cuidar. Aquilo afadiga muito o seu tempo com Deus, e é difícil manter o equilíbrio. E o que é que eu tenho que fazer de novo para essas coisas saírem na minha vida? Até dormindo eu sonho com coisa para fazer. Até dormindo eu sonho com trabalho. O que é que eu tenho que fazer para voltar? Eu tenho que entrar na brecha, eu tenho que sumir. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem que sumir, a gente tem que se alimentar. Aleluia. A gente tem que beber da água desse rio, porque se Laodiceia tomasse, bebesse da água desse rio, não buscasse subsídios humanos, Jesus não tinha nada para dizer dela. Porque Jesus só disse alguma coisa em crítica quando ele disse: eis que tu és morna, nem és quente e nem fria. A mornidão tomou de conta daquelas pessoas, porque elas não quiseram beber do rio. Aí o salmista no capítulo 1 disse que o justo é como uma árvore plantada. Alguém pegou ali. É como uma árvore plantada à beira de um rio. Aleluia. Ela se alimenta da água daquele rio, e as suas folhas não caem. Ela dá o seu fruto na estação própria. Só que Laodiceia resolveu buscar subsídios. A água daquela cidade vinha por aquedutos de Herápolis e de Colossos. Uma água que vinha era quente, a outra era fria. E água fria misturada com quente se torna morna. Jesus disse: eu queria que vocês fossem frio ou quente. A maioria das vezes a gente rejeita os frios. A gente não dá credibilidade aos frios. A gente gosta do quente, do pentecostal, do que pula, do que salta, do que grita, né? Mas Jesus disse que os frios também fazem parte do seu ministério. A água fria, ela sacia e refrigera. A água quente, ela é medicinal, ela sara. Quando alguém vinha do deserto, que eles procuravam água quente, que descia de Herápolis, eles tomavam banho e eles saravam das suas feridas. Quando vinha do deserto, quem estava ferido, que vinha do deserto, usava água quente para sarar-se. E quem estava com sede e sedento, tomava da água fria, que era para se saciar e refrigerar o corpo. Só que quando eles chegavam em Laodiceia, não encontravam nenhuma e nem outra, porque em Laodiceia havia a mistura
E água morna, ela nem sara, nem cura. Água morna, ela nem refrigera e nem sacia. Por quê? Porque Jesus disse que a mornidão causa náuseas. É nauseante, irmão. Há quem diga que Laodiceia é a igreja que adoece a Deus. Deixa eu ler, Luiz. Só que Deus não fica doente, irmão. Jesus estava usando as próprias obras daquela igreja para tentar fazer entendê-la que ele ainda tinha uma segunda chance para ela. Quando eles bebiam daquela água, causava náuseas e eles a rejeitavam. Jesus estava dizendo: se vocês não escolherem o lado que querem ficar, eu vou acabar vomitando. Meu Senhor, como eu amo alguém das cãs brancas, irmãos. Experiência. Quando Jesus olhou para Laodiceia, Jesus disse: vocês têm que escolher quem vocês são. Ou você é alguém para sarar e para curar os doentes e os feridos, que quando saem do deserto vêm buscar refúgio. Ou vocês são aqueles que refrigeram e matam a sede daqueles quem tem sede na caminhada do deserto. Ou então eu vou vomitar-te. Eu acredito que nessa noite aqui não tem ninguém que está nesse terceiro grau, que é da mornidão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: aproveite a chance. Pula para um lado ou para o outro, porque tanto frio como quente faz parte da panelinha de Jesus. Alava-se que minaia. Porque Jesus não disse que lhe vomitou, Jesus não disse que lhe rejeitou, Jesus disse que está a ponto. Ou seja, ele ainda está dizendo: ainda há uma chance, ainda há uma brecha, ainda há uma oportunidade. Conta-se uma ilustração que tinha um rapaz em cima de um muro. Aí o anjo estava de um lado, dizendo: vem para cá, meu filho, Deus te quer perto dele. Deus está te chamando desse do muro, vem para cá, que eu vou te guiar até Deus. E do outro lado o demônio calado e olhando. Aí o rapaz olhou assim para o demônio: se ele está me convidando, o anjo está me convidando para o lado dele, e você não fala nada por quê? Por que você não me chama? Aí o demônio olhou para o rapaz e disse: porque o muro é meu. Ou seja, com Deus não tem meio termo, ou você é ou não é. Eu não sou crente, mas eu acredito em Deus. Acreditar não salva. Ramando remi calavai. Eu ainda não sou evangélico, mas eu gosto de ir para a igreja. Ir para a igreja não salva. Oh, glória! Aleluia! Jesus! Escolhe o teu lado. Jesus disse para a igreja de Laodiceia assim, ó: se você se tornar crente, eu ainda te quero aqui comigo. Se você ficar frio, eu ainda também te quero. Porque mesmo se tu for frio, eu vou te usar para refrigerar almas que estão cansadas, precisando de consolo, de refrigério e de graça. Só que João continua escrevendo avisos, e ele diz: eles estão dizendo que são ricos e de nada necessita e tem falta de alguma coisa, nada, são abastardos. Mas Jesus disse: não sabem eles
que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso aqui não é uma mensagem coletiva para dar. Isso aqui é uma mensagem íntima para alguém. Aleluia, porque muitas das vezes a gente se sente autossuficiente. Jesus me pegou aqui hoje, pastor. Anteontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, e eu disse para ele, porque tem pregador que muitas das vezes vai subir no altar para pregar e diz: Roberto, irmãos, eu estou aqui com muito temor e tremor, porque eu tenho medo de pregar a palavra de Deus. Eu disse: mas que besteira, rapaz. Eu disse: pois eu não, meu filho. Eu só subo no altar seguro. Aí hoje eu estava todo me tremendo aqui na cadeira, dizendo: Jesus, é essa mensagem aí que o Senhor quer que eu pregue. Ah, se eu pudesse estar em casa. Ah, se eu pudesse ter ficado no tabuleiro. Muitas das vezes a gente se acha autossuficiente. Tem gente que acha que não precisa da orientação pastoral. Outros acham que não precisa mais orar. Outros até dizem: para que essa besteira de estar em todo o culto. Outros até dizem: mas que conversa é essa, rapaz? Aleluia. Tem deles que muitas das vezes rejeita até a Basileia. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa aqui para tu, irmão. Você pode ter mais dinheiro do que seu pastor. Você pode ser formado, até mais bonito, mas não tem não, o homem é lindo, mais forte, aleluia. Mas o pastor da igreja é ele. É Minalavas. Tu pode ser o homem ou a mulher mais influente ou o maior empresário da cidade, mas se Jesus colocou você debaixo da autoridade espiritual de alguém, você não é autossuficiente. Laodiceia achava que não precisava mais se submeter à autoridade espiritual. Aí Jesus disse: tu és miserável. Primeiro Jesus disse: tu és uma desgraçada. O que é que Jesus estava dizendo? Não há graça em você. Desgraçado é alguém que falta graça. Não há graça em você. E quando a graça se esquiva da vida de alguém, aí começa os tropeços da queda. Quando a graça se afasta da vida de alguém, ou esse alguém se afasta da graça, aí começa a tropeçar. Começa a tropeçar e vai tropeçando. Aí Jesus disse: João, você sabe aí, escreve aí. Sabe qual foi o primeiro tropeço de Laodiceia? Depois que eles rejeitaram a minha graça, se acharam autossuficiente, né? Todo mundo aqui sabe que a graça é o favor imerecido, é aquilo que a gente não merece. Ou seja, eu não paguei, eu não busquei, Jesus me deu de graça. Isso quer dizer que eu necessito dele e preciso dele em tudo e em todas as horas. Quando alguém rejeita isso aqui, começa os tropeços. O primeiro, Jesus disse: se tornou miserável. Só que quando Jesus disse que se tornou miserável, só que não é um peso, não é um castigo, não. Porque miserável é alguém que necessita de misericórdia. Jesus estava dizendo: está tropeçando, mas eu estou com a mão estendida. Está tropeçando, mas eu ainda quero ele. Oh, glória. Miserável é alguém que necessita de misericórdia. E misericórdia é uma palavra, né, aglutinada, digamos assim, que vem do latim misere cordis. Miséria e coração.
que estás nos dizendo é miserável, mas estás guardado no meu coração. É um miserável, mas estás guardado no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui tem endereço. Jesus ainda te ama. Jesus ainda te quer. A queda, o tropeço não anulou o amor de Jesus por você, e muito menos diminuiu. Nada que você faça de errado vai diminuir o amor de Jesus pela tua vida. Ainda pode estar tropeçando com o miserável aos tropeços, indo em direção à queda, mas Jesus está dizendo: eu ainda te amo, eu ainda te quero, tu ainda estás no meu coração, diz o Senhor. Jesus disse: João, quando Laodiceia deu o segundo passo, foi outro tropeço. Uau! Empobreceu. Como assim, se a Laodiceia era a cidade mais rica naquele tempo, muito dinheiro? Cícero foi o escritor e ele disse que isso aqui, refletido na igreja, era só um reflexo de toda a riqueza que aquela cidade tinha. Mas Jesus disse: empobreceu, perdeu a sua maior riqueza. Houve um sábio que ele disse assim: um dia eu conheci um homem, e ele era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era dinheiro. Há quem pense por aí que dinheiro é riqueza. Há quem pense por aí que o dinheiro vale alguma coisa diante de Deus. Não é assim? Só que Jesus disse: tu és pobre. Quando alguém, irmão, rejeita a graça, ele empobrece, porque ele perde a sua maior herança. Paulo disse: nós somos herdeiros de Deus, tudo que Deus tem é nosso, e ainda por cima somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos a nossa parte na herança de Deus, e na herança que Deus deu a Cristo, nós ainda temos também uma parte. Só que tem muita gente aí que já empobreceu, perdeu a sua maior herança, que é, segundo o salmista, a alegria da salvação. Ai, nemavas calabai, rebrastu que minaia. Aleluia. Quando alguém perde a salvação, quando alguém não tem mais alegria de servir a Cristo, ele não consegue mais caminhar com equilíbrio, é só tropeço. Aí depois disso ele se torna cego. Oh glória. A visão do reino, a visão celestial, a visão que ele tem dos mistérios, a visão que ele tem do trono, a visão que ele tem dos anjos, a visão que ele tem do Espírito Santo, ele não consegue mais ter. Ele cega. E quando ele cega, aparece a sua nudez. Quando Adão comeu do fruto junto com Eva, a Bíblia diz assim: abriram-se-lhe os olhos do corpo, mas fechou-se o do espírito. E quando eles cegaram espiritualmente, apareceu a sua nudez. Ou seja,
todos começaram a ver que ela estava caída. Todos começaram a ver que Laodiceia estava caída, porque a sua nudez iria aparecer. Jesus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele diz assim no texto: vestes brancas para que te vistas e não apareça. Jesus estava dizendo: tu ainda está no lucro, porque por enquanto só quem está vendo sou eu. Por enquanto só quem sabe dos teus tropeços sou eu. Mas se você não realinhar a caminhada, não se firmar sobre a rocha, o pastor vai ver, o resto dos irmãos vão ver, os descrentes vão começar a ver. E nessa noite eu tenho um conselho para você. Jesus disse assim, ó: eu aconselho-te que de mim compres. Que de mim o quê? Me ajude a pregar. Que de mim o quê? Compres. Intimidade com Cristo não é de graça. Vida com Cristo não é de graça. Se você prestou atenção na introdução do texto, eu falei sobre panelinha. Para entrar, irmão, no meio desse povo tem dificuldade, porque eles não abrem a brecha para todo mundo. Aleluia. Para mim reconquistar a intimidade, para a gente reconquistar assim, ó, andar lado a lado, colado, tem que ralar joelho. Aleluia. Parece que Jeremias estava olhando e disse assim: coloque a tua face no pó, a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. De graça foi a salvação em Cristo Jesus, mas a intimidade com Deus, a comunhão. Hoje eu escutei uma palavra que eu não vi na Bíblia, chamada rebatismo. Não vi. De uma igreja, sabe? Um rebatismo. Aleluia. Jesus disse: aconselho-te que de mim compres. Como é que alguém pobre vai comprar alguma coisa, pastor Luiz? Jesus disse assim, ó: tu és pobre, miserável, tu não tem nada, está quase nu já. Vai comprar com o quê, irmão? Jesus ainda financia a vida espiritual de crente. Vem pra cima, bota o joelho, bota a boca no pó, que Jesus paga a conta, vai! Oh glória! Jesus está dando um cheque em branco para você, assinado, dizendo: bota aí o valor que tu quiser que eu pago. Era pobre, miserável, não tinha o que pagar. Jesus paga. Aleluia. Muitas das vezes alguém desiste. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes: pastor, eu caí na pornografia, o que é que eu faço? Dá a volta por cima, bate a poeira, porque infelizmente é só poeira. Jesus sopra, ela vai embora e tu caminha, irmão. Pastor, eu adulterei, eu caí em fornicação com a namorada. Dá a volta por cima e vai. Não tem mais com que pagar, tem não. Jesus paga. Oh glória.
Muita gente desiste, volta para trás, volta para o mundo de novo, irmão. Porque ele acredita na conversa fiada do diabo, que para ele não tem mais chance, Jesus não quer mais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que caiu, o que errou, o que está na posição de declínio, aquele que está tropeçando, Jesus espera por você com mais anelo do que aqueles que estão em casa. Porque no dia que o filho pródigo voltou, o pai estava esperando. E quando o que estava dentro de casa foi cobrar alguma coisa, ai Jesus, você vai ver que nem intimidade com o pai ele tinha. Porque ele disse: eu estou aqui todo dia, o Senhor não me dá nada. Jesus tem anelo pela sua vida. Ele olhou para Ezequiel e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel não se pôs de pé, não teve força porque estava prostrado. Aí o texto escreve e diz assim: e o Espírito do Senhor veio e o exaltou entre o céu e a terra. Compres ouro refinado no fogo. Ouro, biblicamente, é um símbolo da glória de Deus. E o fogo é um dos 4 elementos que representam o Espírito Santo. Aleluia. O ouro refinado no fogo. Alberto, Pastor Luiz, Jesus está dizendo: a minha glória vai voltar para você, porque o meu Espírito está trabalhando em tu esta noite. A minha glória vai ser revelada em você, porque o meu Espírito está refinando, preparando e operando. Quem está sentindo a presença dele faz barulho de glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se é batizado, rasga essa língua. Deixa o Espírito Santo continuar operando. E compre vestes brancas, para que não apareça a sua nudez. Vestes brancas é símbolo de santidade, de alguém separado, símbolo de alguém que você olha assim, não é menosprezando os demais, mas quando a gente olha para eles dois, a Bíblia fala que cães, cabelos brancos, refletem experiência de vida. Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e vestes brancas. Galvão, como é que eu posso me santificar? Nós não nos santificamos. Não, nós não nos santificamos. De quem eram as vestes brancas? Quem era que estava vendendo? Jesus. É Ele que te santifica, que te purifica, que te limpa. E a obra do Senhor, ela é uma corrente de muitos elos. A santificação, ela vem depois da glória e da ação do Espírito Santo. Se você está sentindo o Espírito aí, prepara o corpo, porque Ele vai te ornamentar.
está te ornamentando. Não sairás daqui como mendigo, não sairás daqui como miserável. Vestes brancas, o único tecido branco que resplandece chama linho. O Senhor esta noite está operando uma obra de santificação da tua vida. E o que mais? E colírio para os olhos. Para quê? Para que vejas. Jesus vai usar uma das maiores fontes de renda daquela cidade, em contraste com a vida espiritual daquele povo, para mostrar para eles o lado espiritual das coisas. Porque o colírio de Laodiceia curava a cegueira. Aí Jesus disse: o colírio que eu tenho para vocês vai voltar a dar-lhes visão. E eu olhando o texto, e lendo, relendo, e brigando, e buscando versículo, não achei. Só que o colírio dos olhos que Jesus nos aconselha a comprar são as lágrimas. No dia que Pedro chorou, pastor Luiz, porque negou Jesus 3 vezes, Norberto. Em algumas traduções explica-se que no grego, quando diz e Pedro chorou de remorso, de arrependimento, diz que lá está escrito assim: Pedro colocou toda a amargura para fora. Você já encheu os olhos de poeira? Você já encheu os olhos, sabe, algo que atrapalhou a sua visão? Quando a água passa, quando a lágrima escorre, Ralai demando calavas. Quando cai o arqueiro, alguém já teve arqueiro no olho? Quando cai o arqueiro, que você chora, às vezes não sai, que chora a lágrima e expulsa para fora. Aleluia. Isso aqui fala de quebrantamento, porque todo quebrantado chora. Isso aqui fala de intimidade, porque todo íntimo chora. Isso aqui fala de submisso, porque todo submisso chora. Isso aqui fala de alguém obediente, porque todo alguém que é obediente chora. Isso aqui fala de servo, porque todo servo chora. Isso aqui fala de filho, porque todo filho chora. Quando se quebrantares, quando desceres, quando buscares a presença, que a lágrima começar a escorrer aqui no canto do olho, tu vai começar a ver anjos subindo e descendo, descendo e subindo, porque a sua visão será restaurada. Para que vejas. Jesus vai dizendo mais assim, ó: eu repreendo e castigo. Eu repreendo e castigo a todos. A quem? A quem? A todos a quantos amo. O salmista Davi, no Salmo 23, disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Em alguma tradução diz: me protege. Vara catuca, cajado puxa. Eu repreendo e castigo a todos a quantos amo. Essa prova aí, irmão, é para que você volte a reconectar as coisas.
Essa dificuldade que você está enfrentando, que às vezes a gente, mas será, rapaz, que isso não vai passar? Não vai, meu filho. Quando tu voltar a enxergar o amor de Jesus pela tua vida e encaixar as coisas, que Jesus está fazendo isso comigo porque Ele te ama. Quando tu vê alguém aí abandonado no pecado, jogado aí, fazendo tudo que o diabo tramou, e Jesus não puxar de volta, não apertar o parafuso, Jesus não passar o cajado dizendo vem de novo para o caminho, é porque o amor de Deus não está mais nele. E eu vou ver isso, pastor. Vai não, porque o Senhor nunca vai deixar de te amar. Se você errar comigo, se você me escandalizar, talvez eu deixe de te amar um dia, porque o ser humano é assim, mas Jesus não. E Jesus continua dizendo assim, ó: seja pois zeloso e arrepende-te. E sabe o que é alguém com zelo? É alguém que veio arrumar a igreja e não deixou nada fora do lugar. É alguém que veio ornamentar o templo e não deixou nada desalinhado. Zelo é fazer as coisas com propósito. Zelo é cuidar bem cuidado. Jesus disse: ser zeloso. Pastor Luiz, Jesus está dizendo: volta ao propósito. E arrepende-te. Muda a direção. Muda o caminho por onde trilhas. Volta para a brecha. Pois eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Você pode ouvir? Botaram Jesus para fora? Não. Jesus mesmo saiu. Porque aonde Jesus não é bem-vindo, não é buscado, ele não fica. Mas ele é tão amoroso que mesmo do lado de fora ele continua insistindo. Deixa eu voltar para a sua casa. Deixa eu voltar para a sua vida. Deixe eu conversar contigo de novo. Deixe eu sentar na tua mesa mais uma vez. Eis que eu estou à porta e bato. E o quê? Pastor Luiz, diga para mim, por favor. E bato. E bato. Verbo presente. E bato. Eu continuo insistindo em você. Eu não bati, você não abriu, eu fui embora. Eu continuo insistindo em você. Jesus está batendo hoje. Se tu não abrir, ele vai continuar batendo durante a noite. Amanhã vai bater de novo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Porque ele insiste em você. Mas ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz
Jesus, a entrada de Jesus, a obra, a manifestação, ela é condicional. O amor não. O amor é incondicional. Mas a presença de Jesus na vida de alguém, ela é condicional. Se ouvir a minha voz, a voz de Cristo é a sua palavra. Paulo escreveu à igreja de Roma e disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Aleluia. A fé, ela não é sensitiva. A fé, ela é intelectual. Eu não sinto para ter fé. Não, muito pelo contrário. Para ter fé eu preciso escutar. Eu escuto para ter fé. E eu tenho fé para sentir. Porque se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Se alguém ouvir, você precisa acatar a palavra, dar ouvido àquilo que Cristo está lhe dizendo. Se alguém ouvir a minha voz, se eu chegar na casa do pastor Luiz e somente bater na porta, sem falar nada, e se lá não tiver câmeras, ele não vai abrir, porque ele não sabe quem é. Jesus, além de bater, está falando. Entendeu? Jesus, além de bater, está falando. Hoje em dia tem porta de vidro, de ouro, de prata, de PVC. Mas naquela época a maioria das portas eram de madeira. Jesus batendo na madeira e dizendo: vinde a mim. Jesus batendo na madeira e dizendo: vinde a mim. Jesus bateu na madeira com a mão direita. Jesus bateu na madeira com a mão esquerda. Jesus bateu na madeira com os pés. E quando isso não foi suficiente, ele bateu na madeira com o corpo todo, para que você escute a voz dele e abra essa porta para ele entrar. Se alguém ouvir, por que muita gente não abre a porta primeiro? Porque ele não ouve mais. Existe uma coisa chamada sinceridade. Sinceridade. A porta da alma é o ouvido. O corpo se alimenta pela boca, a alma se alimenta pelo ouvido. E muita gente já não escuta mais porque a hipocrisia dominou a sua mente. Luiz, alguém às vezes vem para a igreja no salto, mas não reconhece que diante de Deus está descalço. Outros vêm para a igreja assim como eu, mas diante de Deus está nu. Tem aqueles que vêm para a igreja de carro, mas diante de Deus está andando a pé, tropeçando. Só que a hipocrisia já dominou a sua mente, e ele não usa mais de sinceridade para dizer: Deus, eu errei, eu falhei, mas estou aqui, quero uma segunda chance. De reconhecer a sua verdadeira posição diante de Deus. A palavra sinceridade, ela é do latim, que quer dizer sem cera. Não sei você, né? Mas quando a cera acumula muito no ouvido, afeta
a audição. Entendeu, não? Quando falta sinceridade na vida de alguém, a palavra encontra dificuldade para entrar. E se a palavra não entra, a fé não é gerada. Se a fé não é gerada, a incredulidade. E se há incredulidade, Jesus não tem como operar. Outros até escutam, mas não tem autoridade, força para abrir a porta, pastor. Porque como Jesus saiu para fora, eu disse que ninguém bota Jesus para fora, não é verdade? Jesus é quem sai. Quando Jesus saiu, ele pegou na maçaneta, abriu a porta e passou. Quando tu pega na maçaneta, a sua digital fica lá. Quando tu bota a mão na maçaneta, a sua identidade fica lá. E se Jesus não está na casa, se Jesus não está na vida de alguém, quer dizer que a vida de alguém está suja, está imunda, está impura. E alguém até olha para a maçaneta, e olha para as mãos, e olha para a maçaneta, e olha para as mãos. Aí na maçaneta ele vê a identidade de Cristo, as marcas de Cristo. Mas nas mãos ele vê o pecado, vê a impureza, vê a sujeira. E disse: eu não posso abrir. Eu não tenho como abrir. Porque eu não posso tocar nas marcas do meu Cristo. Eu não posso sujar o nome do meu Cristo. Eu não posso sujar, manchar a imagem do meu Cristo. E tem outros que até querem abrir, só que ele não enxerga a porta. Por quê? Porque está cego. E quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha palavra, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Seu ouvido pode até estar com um pouco de cera, suas mãos podem até estar sujas, você pode até estar cego, mas o apóstolo Paulo me mandou por escrito dizer-lhe que a palavra do Senhor, ela ainda purifica. É por isso que Jesus não ficou só batendo, Jesus falou. Porque Jesus sabia que quem estava dentro da casa não tinha como abrir a porta por si mesmo. Então Jesus continuou falando a palavra, a palavra, a palavra.